Sejam muito bem-vindas ao Eufêmia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Eu sou Raíssa França. Agora sim a gente chegou ao último episódio. Porque no episódio passado eu disse, ainda tem quantas mulheres? Eu nem lembrava, porque foram tantas mulheres. E o álcool, né? E o álcool também, porque no primeiro eu estava bêbada. Agora eu não estou, mas pode ser que eu termine, né? Aí perde as contas mesmo. E sim, amiga, isso é normal. Eu sou Raíssa França. Chegamos a esse último episódio da segunda temporada. A gente espera que você tenha gostado bastante. Mas a gente já te convida a se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo, porque ele é muito importante. E vir na Lagoana reclamar do que eu tô. Sim, por favor, porque falaram do áudio, mas o áudio, querido, é o cantor da Lagoana, que eu vou descobrir o nome dele, né? Hater mesmo. E a gente pede para que você se inscreva no nosso canal, porque é assim que o nosso projeto pode continuar. E fazer o quê? O Pix, né? Que o Maciel tá colocando pra conta dele. Já tá criando até um negócio. Ele foi um empreendedor. Meu Deus, a gente todo episódio escolhemos o Maciel. Eu não sei como é que ele consegue editar. Ou ele não ouve, ou ele ouve e não liga. E por falar em Maciel, além de você botar o QR Code aí, aproveita, roda a nossa vinheta e as nossas patrocinadoras. Porque sem elas seria impossível a gente tocar esse programa, trazer muito conteúdo e beber muita cerveja. diversão e beber cerveja pra você. Um beijo. Vai. Roda a vinheta. Ao nosso lado aqui, minha gente, eu tô muito e ela já tá emocionada. Numa pose assim, maravilhosa. Tô muito emocionada, não é todo dia. É, não. Quando a gente falou que vinha entrevistar ela, as nossas maquiadoras falaram: meu Deus, mostra aí que a gente compra os produtos dela. Comprem mesmo, que eu tô cheia de boletos. Isso mesmo. E quanto mais rica fica a pessoa, o boleto fica mais alto, né? Sim, é verdade. De dívidas, não né, é amiga? qualquer boleto. Minha gente, ela começou na área da beleza aos 14 anos, trabalhando de graça em um salão de beleza, só pra aprender. E hoje ela é o quê? Bombada, tanto no Instagram, tem uma marca própria de maquiagem. E eu fiquei sabendo que ela é conhecida como a rainha do Nordeste quando a gente fala de maquiagem. A gente ficou sabendo. Menina. Luana Souza, seja bem-vinda. Não é a do Muito reggae, é a obrigada. Souza mesmo. Luana, muito obrigada por você ter topado vir conversar com a gente. E assim, conheci você ano passado, né? Através de um bate-papo que a Sabrina fez, né? E quando eu fui ver, assim, a sua história e tal, você tão bombada, fui pra Recife, pro show da Anitta, a maquiadora de lá falou: menina, eu sei quem é a Luana. Eu tava me maquiando, vi um quadrinho lá com seu nome. Eu falei, Luana de Maceió e tal. Sim, eu sei quem é a Luana e tal. Maceió não, meu amor. Colônia Leopoldina. E aí eu fiquei, velha, a mulher é bombada, é estourada. Como assim, né? Como é que começou tudo isso? Quero saber de tudo. E vamos começar aí pela questão de você ter vindo de Colônia, né? Você nasceu lá também? Sim. E eu queria que você contasse um pouco e falasse um pouco também como é que você bombou tanto. Mulher, eu saí de Colônia em 2017. Até a véspera de eu vir morar aqui na capital. Eu ainda era manicure. Eu já tava, na época, já tava bombando, né, na maquiagem. Eu já tava sendo procurada por maquiadores de outros estados, outras cidades. E aí, mesmo assim, porque eu morava numa cidade pequena, né, Colônia é uma cidade muito pequenininha, né, então cidade pequena, não tem tanto evento, acaba que a gente não consegue cobrar, né, o valor que, de fato, o serviço, ele merece, né, pela dificuldade financeira da cidade mesmo. E aí, por este motivo, eu ainda era manicure também. Então, eu era maquiadora já, ficando em ascensão, né. E manicure. E aí, começou que chegava final de semana, tinha sábado que eu não tinha R$1. Porque não tinha evento mais. E como eu já estava muito aprofundada na maquiagem, né? Acabou que eu fui perdendo o cliente também da unha. E aí foi quando eu vi a necessidade de vir morar em Maceió. Juntei os paninhos de bunda e vim embora pra cá. Não tinha dinheiro nem de pagar o calção do aluguel, você tem ideia. Eu paguei uma fiança. Você veio sozinha pra cá? Com meu esposo. Ele abraçou meu sonho, eu falo, né? E aí nós viemos pra cá. Chegamos em uma sexta-feira aqui, dia 29 de maio de 2017. Desse dia até hoje eu nunca parei.
E, assim, foi algo inexplicável, porque muita gente já era muito talentosa, né? Já tinha muita gente boa na maquiagem. Só que eu não consegui me destacar de uma forma muito gigantesca. E você se divulgava no Instagram, tudo? No Instagram. Uhum. Esse foi o ponto, assim, chave da minha virada de chave, no Instagram, né? Eu sempre fui muito comunicativa, assim, tive muita facilidade em... O homem do Alagoana, passando a moto. Sempre fui muito comunicativa, sempre tive muita facilidade de fazer network. Então isso me ajudou bastante, né? E eu sempre gostei muito de compartilhar. Então usava, na época, o Facebook, né? Pra dar dicas. Só que eu fazia isso de forma aleatória. Não entendia nada de marketing. Não tinha noção de nada. Porque naquela época eu só usava marketing as grandes empresas, né? E era um marketing totalmente diferente do de hoje. E aí eu fazia algo muito orgânico. Quando eu vim pra cá, eu já era muito benquista pelos maquiadores, porque eu dava muita dica, né, no Instagram já. E aí, com isso, eu comecei a ficar conhecida, né, porque o meu engajamento sempre ele era muito alto. Naquela época, o Instagram ele entregava muito mais que hoje, né? Uhum. E assim, eu tinha uma visualização absurda. E assim, chegou um ponto de eu começar a ficar extremamente conhecida, tipo coisa de 3 meses que eu tava aqui. Eu estourei, que eu não tinha mais, eu tive que me mudar. Eu abri meu estúdio no apartamento que eu fui morar, né, em 2017. 3 meses eu fui obrigada a sair de lá, porque o movimento era tão absurdo que eu fui denunciada no condomínio, porque não podia, né, ter comércio. Tive que alugar uma sala e já bombei, assim. Eu ia perguntar isso, se você atendia em casa, domicílio e tal, era você sozinha? Quando eu vim pra cá em 2017, eu não cheguei do nada, né? Eu passei um período vindo pra cá, eu sempre tive muita estratégia. Né? Eu colocava na minha biografia, não colocava de onde eu era na biografia. Pra não, tipo, a cliente não ficar, ela não é daqui de Maceió, eu não vou perguntar. Só botava lá maquiadora. E aí, quando as pessoas entravam em contato, a primeira pergunta que eu fazia era, são quantas pessoas? E onde seria? Aí, quando ela dizia assim, é aqui em Maceió. Eu e mais 2 amigas. Eu dizia, tenho disponibilidade? Porque eu pensava, eu vou atender 3 pessoas. O dinheiro de uma delas vai ser o valor da minha despesa de passagem. E o valor da outra é despesa de alimentação, tal, e a outra é meu lucro. Só que eu nunca pensava assim, não vai valer a pena, porque só é uma. Eu dizia, não, eu vou, porque é uma forma de outras pessoas me verem, né? Porque é uma forma, vai que ela posta stories, aí uma amiga vê. Alguém vê quem maquiou, vai lá e pergunta. Eu mesma me autodivulgo. Eu uso até hoje, né? A autodivulgação. Eu até falo muito pra quem me acompanha, né? Use as oportunidades pra você mesmo se autodivulgar. Não espere que o outro faça isso por você. E aí eu pegava as oportunidades, né, até de vir atender poucas pessoas mesmo, e fazia, ia. Na época que eu comecei a atender noiva aqui, em meados de 2015, 2016, as noivas solicitavam orçamento, eu passava o preço. Na época, como eu não tinha um nome muito forte, eu era contratada porque meu serviço já era bonito, mas eu não tinha um nome forte, né? E aí eu não tinha poder de cobrar um deslocamento. Só que eu sempre dizia assim, vai chegar um momento que eu vou poder cobrar deslocamento. Hoje eu não cobro, mas vai ter um momento que eu vou cobrar caro, vai ter um momento que eu vou cobrar deslocamento, vai chegar essa fase. Mas eu tenho que começar, né? E aí foi, todo serviço que aparecia, eu não dizia não, eu sempre dizia assim. Então era um atendimento à noiva, mesmo eu não tendo lucro, às vezes eu pagava pra vir trabalhar. Atendimento social, né? Sem conhecer nada, na época era ônibus ou táxi. Táxi eu não tinha dinheiro pra pegar, então era ônibus, pegava ônibus errado, andava Maceió inteiro pra poder chegar no local. E por aí foi. Então, assim, eu fiz uma trajetória antes de vir morar aqui. Quando eu vim morar aqui em 2017, né, eu já cheguei bombando. Mesmo eu não sendo da cidade, mesmo eu não sendo conhecida. Porque, assim, o que é mais fácil é quando você já é daquela cidade, você já tem conhecimento. Por quê? Quem vai começar a maquiar com você é uma amiga, é um parente, é alguém próximo. E eu não tinha nada disso aqui, né? Eu era zerada de família, de tudo. Mas o meu trabalho era tão bem feito, eu tinha tanta vontade que eu estourei assim, rapidamente. Era coisa de louco. Eu trabalhava o dia inteiro ministrando curso. À noite, eu tinha muito gás, né, na época, né? Eu tava querendo ganhar muito dinheiro. Então, assim, eu tava acabando de chegar na cidade. Eu tinha muita coisa pra conquistar. Eu tinha muita conta pra pagar, que eu fiquei devendo até os cabelos da cabeça quando saí do interior. Saí totalmente endividada de lá. E, assim, eu tinha muita coisa pra cumprir e eu queria aproveitar, né? Aquela coisa de muito dinheiro. Na época, pra mim, era muito dinheiro. Eu saí de uma realidade de um salário e comecei a ganhar 30 salários mínimos por mês, na época. Ô, Luana, e você aprendeu a maquiar com quem? Sozinha? Eu sempre trabalhei na área da beleza, né? Como vocês até citaram, eu comecei com 14 anos. Eu casei com 14 anos. E aí, meu primeiro namorado é o meu marido até hoje. Casei muito nova na época, né? Coisa do interior, né? Meu primeiro namorado, perdi a virgindade, meus pais mais velhos fizeram casar.
Casei e fui morar na casa do meu sogro. Foi quando eu comecei a trabalhar nesse salão, que eu ia pra lá só pra aprender mesmo, sabe? Mas eu tinha um compromisso de ir todo dia. Eu lavava cabelo, comecei lavando cabelo, auxiliar, lavando cabelo. Aí comecei a fazendo sobrancelha. Aí comecei a maquiar nessa época, porque na época era maquiagem com dedo. Não tinha esponja, não tinha pincel. Isso há 20 anos atrás, né? Eu tenho 34 hoje. E aí eu comecei a auxiliar a cabeleireira. E eu não ganhava nada. O que eu ganhava, na verdade, na época, era tipo uma escova no cabelo. Porque era um tempo de vaca tão magra, tão pobre assim, que eu não tinha dinheiro nem pagar uma escova. E aí, comecei a ir pra aprender mesmo, né? Foi. Chegou um tempo que eu parei. E aí o meu primeiro emprego mesmo foi também em salão. E nessa época que eu fui pro salão, eu já tinha uns 17 anos. Eu trabalhava já ganhando um valorzinho fixo. O salário que eu ganhava era R$30 por semana. E eu ia de manhã, abria o salão, limpava. Só que todo lugar que eu passei, eu aprendi muito, né? Porque assim, hoje as pessoas pensam muito no financeiro. Hoje todo mundo só quer saber do dinheiro, né? Só quer ganhar. Só quer ganhar. Então assim, é um erro muito grande que eu vejo nas pessoas, sabe? Tem que aproveitar a oportunidade, né? Então assim, esse lugar de graça que eu trabalhava, pra mim era uma satisfação estar lá. Porque eu ganhava o meu cabelo arrumado. Era uma satisfação porque era um lugar que eu gostava. Eu gostava de sentir o cheiro de shampoo do salão, aquele cheiro do secador, sabe? Era inclusive saudades. Me dava muito... me dava prazer estar ali. Então, assim, eu aprendi também, fiz network, né? E aí, quando eu fui pra esse outro salão que eu ganhava esses R$30, pra mim foi fantástico. Porque lá eu aprendi a fazer escova, que eu não sabia. Eu achava que sabia escovar cabelo, não sabia. Fui ser auxiliar de escovista. Lá eu aprendi a fazer unha. Foi quando eu comecei como manicure, né? Uns 2 anos depois. E assim, além de eu ter esse dinheiro fixo, eu também ganhava a minha unha, que eu fazia lá no salão. Eu ganhava uma sobrancelha, eu fazia uma escova, eu fazia uma hidratação no cabelo. E assim, era algo que preenchia meu tempo, né? E fora todo o aprendizado que eu tive. Porque quando eu saí desse salão, acho que eu saí de lá uns 2 anos e meio depois, porque eu quis mesmo sair, eu comecei a fazer a escova. Eu queria trabalhar como escovista. E na época eu peguei uma folha de caderno. Folha de caderno, tem linhas. Peguei uma caneta e escrevi escovas de cabelos e colei na parede da minha casa. Eu morava numa casinha de interior. Só que eu achava que eu ia bombar na escova, né? Mas não, bombei com unha na época. Comecei a fazer unha, fazia a unha muito bem feita. A gente do interior gosta que tira até a alma da unha, né? Então eu fazia a unha bem fundinha, como o pessoal fala, né? Comecei a desenhar, que era uma novidade, né? Na época só tinha uma moça lá que fazia, ela fazia muito bem feito. Mas aí eu comecei também, porque ela era muito lotada. E aí eu fiquei estourada na minha cidade como manicure. Foi quando, com alguns anos depois, eu comecei a maquiar. Comecei do nada na maquiagem, né? Você perguntou como foi que eu iniciei, né? Sim, como foi que você aprendeu? Uma amiga, eu era muito vaidosa. Hoje eu não sou tanto como eu era. Então eu acho que hoje eu vivo uma vida tão corrida que eu não consigo ter tanto tempo mais pra mim. Que é algo que, assim, hoje me prejudica, né? Porque a gente tem que estar em primeiro lugar sempre, né? E aí, eu comecei a maquiar porque uma cliente, amiga minha, disse assim, por que tu não começa a fazer maquiagem? É que só tem uma pessoa que faz. E assim, tu faz tão direitinho, que eu já me maquiava bem na época, né? E aí vai dar certo. E aí eu comecei. Siri. A Siri. E aí eu comecei a maquiar olhando vídeo no YouTube. Só que, na época, eu era tão... Porque assim, tudo meu foi precoce. Eu casei com 14 anos, né? Família muito humilde. Meu marido era muito jovem, dependia de mesada do pai, praticamente, né? Então, assim, a gente não tinha recurso financeiro. E assim, ganhava muito pouco. Então, eu não tinha um celular bom. Eu não tinha internet em casa. Eu usava a internet da vizinha. Que eu roubava o Wi-Fi dela. Então, assim, eu não tinha acesso nem à internet. Eu não era ligada no YouTube, nada. E essa amiga minha, essa cliente, que era uma amiga minha, ela dizia, olha, começa a olhar esses vídeos. Aí ela que me orientava. Olha o vídeo dessa, daquela e daquela. Aí eu começava a olhar e começava a ver, conhecer. E aí foi. Comecei aprendendo. Menina... Passada e com a tua história, pouco tempo, né, de experiência, pouco assim, tempo. Pra dizer, agora tem uma marca própria de maquiagem. Como é que foi isso aí? Só que não é pouco tempo, né? Isso aí não foi em 2017. Não, acho que eu tô na área da maquiagem profissionalmente mesmo, como assim, hoje eu vou ser maquiadora oficial, não da época que eu comecei trabalhando de graça, que eu já maquiava, mas eu não conto dessa época, porque eu conto da época que eu de fato, assim, vou começar a maquiar e cobrar. Isso eu cobrava R$15. Lá na sua casa? Não, nessa época foi lá quando eu saí desse salão,
eu comecei a fazer unha. Eu já tava como manicure acho que há uns 5 anos. Acho que isso tem uns 10 anos, mais ou menos. Que eu comecei na maquiagem, há uns 10 anos atrás. E aí, quando eu comecei na maquiagem, né? Eu comecei já querendo. Por quê? Eu queria muito viver daquilo. Que esse é o segredo. Você tem que saber querer viver, né? Daquilo. Você tem que ter amor, você tem que ter uma meta. A minha meta era viver da maquiagem. E aí, eu fui muito estratégica porque eu pensei, aqui é muito barato o serviço, mas eu vou poder atender a região inteira. Se eu me destacar aqui como maquiadora muito boa, eu vou ser conhecida na região toda, então eu vou atender todas as cidades. Eu pensei nisso. E aí, assim foi, né? Eu comecei a atender em todas as cidades vizinhas da minha, cidades que eram tipo 15, 20 minutos da minha. E aí eu comecei a ficar muito forte, porque as pessoas diziam assim, a maquiadora tem que ser a maquiadora lá de Colônia, tem uma maquiadora top. É a maquiadora de Colônia. Eu adoro como a pessoa define o top, né? Top, ele serve pra cada lugar que eu ia, né, eu me autodivulgava. Pegava o celular, aí fazia um selfie. Hoje estamos na cidade tal. Então eu me engrandecia na rede social e isso fazia com que as pessoas me vissem grandes também. Porque o que acontece? Muita gente se vê pequeno demais. E a gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? E isso não é sobre querer ser melhor que o outro. Isso não é ser egoísta. Isso é você ver o potencial que você tem. Porque tudo tá na mente, né? Se você tá com a mente fudida, você é fudido também. E aí, a marca veio agora, né? Eu vou contar sobre a marca que também foi algo assim extraordinário. Passaram-se os anos, pandemia veio 2020, eu em ascensão, né? Eu faturava, tipo, na maquiagem, um faturamento de 30, 40 mil, é um faturamento bom. Isso só com manual, sem ser no digital, né? Sim. Porque no digital a gente consegue escalar, né? Lança um online, vende bem, você pode faturar 1 milhão. Mas manual, e numa cidade como Maceió, que a gente aqui não consegue cobrar o valor que de fato deveria ser o serviço, que ainda é defasado. Então, assim, o maquiador faturar isso sem ter salão só com ele ali é um faturamento muito, muito bom, né? Muita gente quer, né? E tem mais eventos do que Colônia, mas também não é uma São Paulo, né? Exatamente, né? Maquiagem aqui é muito barato, né? Para o que a gente investe. E aí, meu faturamento já era muito bom. E aí veio a pandemia e despencou tudo. Despencou de eu ficar zerada sem caixa. E eu muito, assim, eu não consigo parar, sabe? Eu consigo fazer dinheiro de pedra. Tirar dinheiro de leite de pedra. Come. Mas aqui eu tô precisando de um. Na pandemia eu fiquei ferrada, sem nada, né? E comecei a ir mais ainda pra internet. E aí foi quando eu começava a ver vídeos de outros nichos, né? Eu já me desliguei de maquiadores. Eu ia ver vídeos de pessoas que falavam sobre mentalidade, que falavam sobre vendas, que falavam sobre... enfim, tudo isso que a gente vê aí que é muito forte, né? No marketing digital. E aí foi quando eu comecei a acompanhar pessoas que vendiam como vender curso online e tal, e tal, e tal. Comecei acompanhando lives. E aí eu entrei no digital, né? Lancei um curso, na época eu lancei um curso, gravei no meu celular, porque eu fiquei tão sem dinheiro, que eu não tinha dinheiro nem de pagar pra gravar o curso online. Lancei o meu curso online na época. E aí eu conheci, através de um anúncio, eu acho, alguém que postou, o Instagram da fábrica, que hoje eu faço meus produtos. Sem um real, eu não tinha um real livre. Eu entrei em contato pra saber como era que fazia o procedimento. Gravíssimo, filho. Bag, é porque ele tá tão encantado ali que ele não tá conseguindo pensar. E detalhe, você já morando aqui, tendo que pagar aluguel. Ela vai voltar. Porque Não, volte, sem um real. Sem um real, escutem aí até o final. Qual o problema? Qual o problema não? O que foi que aconteceu? O maquiador, na pandemia, né, assim como pessoas que trabalhavam com evento, ficaram zerados, que não tinha mais. E aí, tipo, mesmo que eu tivesse 100 mil reais na minha conta sobrando, em 3 meses, 4 meses, esse valor acabava. Porque eu tenho despesa muito alta, né? As despesas, elas continuaram na pandemia. E aí eu fiquei um momento sem um real. Eu não tinha um real sobrando, era sobrevivendo. Eu fazia uma live, aí pegava o dinheiro, pagava aluguel. Eu tinha um funcionário fechado na época, pagava meu funcionário, pagava energia, fazia uma feira. Foi assim, assando e comendo, como diz o ditado. E aí vi alguma coisa, alguém que postou essa fábrica ou algum patrocinado. Sem um real, entrei em contato com a fábrica. Pra querer saber, né? Como é que funciona isso aí pra eu lançar a minha marca. A mentalidade próspera, né? Exatamente. Por isso que o nome do meu curso é Maquiador Próspero. E aí eu não tinha um real, mas entrei em contato. Digo, eu quero saber como é que lança. E aí a moça, né? O que é que você quer lançar? Eu, muito esperta, digo, vou lançar produto com rotatividade. O que é que tem rotatividade? Bruma. Bruma é um produto que a gente usa. Usamos que hoje. Acaba e que tem que repor e que... Aí eu já cheguei assim, eu quero Bruma. Eu não tinha um real.
A moça, né, que tava me atendendo, ela não sabia do meu bolso, ela, vou te mandar. Como é que você quer as características? Eu quero o produto assim, 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 assim. E eles me mandaram a amostra. Aí veio a amostra, veio muito boa. Eu disse, eu quero o melhor que esse. Só é assim, R$1. Mas queria o melhor produto da fábrica. Era a melhor composição. Essa ainda tá ruim, eu quero a melhor. Qual é a melhor? Me manda a melhor? Aí ela vou mandar, aí ela disse, tem outra melhor que essa? Aí assim, não, esse já é um nível maior que a fábrica libera de formador de filme, que é um componente. A Anvisa não libera mais que isso. Eu digo que vai ser essa, olha assim, R$1. Aí nisso comecei a lançar online, comecei a ganhar dinheiro com online. Aí me empolguei pro online e deixei os produtos de lado, né? Beleza. Aí foi quando passaram-se o tempo e ano passado tive a oportunidade de lançar o produto, que era um projeto de quase 2 anos. Lancei em novembro. A gente colocou em um mês 5 pedidos. Que pra fábrica, o pessoal que me atende falou, ó, tem nome, gente gigante na internet, que não coloca pedido como você coloca. Faz um pedido mínimo, passa 5 meses pra fazer outro. E você foi absurda. E a gente começou assim, fez um pedido, eu fiz meu primeiro pedido mínimo em novembro. A gente chegou hoje a um pedido 10 vezes maior que o primeiro. Diga aí. Assim, absurdo. Em 24 horas que os produtos chegaram, eles esgotaram comigo. Em 24 horas. A gente colocou em 15 lojas, eu coloquei em 5 estados. E assim, graças ao Instagram, né? Claro. Porque a gente sabe que a força do digital é imensa. E assim, é graças a um trabalho que eu já tenho desde sempre, né? Porque eu sempre me preocupei no que eu iria indicar para os meus seguidores. Eu sempre quis falar, ter a minha opinião, me posicionando. Na época eu não sabia nem o que era posicionamento. Eu entendia, sabia lá o que era essa palavra posicionamento. Mas eu já me posicionava de forma orgânica, né? Natural, né? Então alguém falava assim, ó, essa base é top. Eu usava a base, eu não gostava, dizia, gente, não gostei não da base. Mas estava todo mundo falando na internet que a base era excelente. Mas eu não gostei, eu falava que não era boa. Então eu sempre me posicionei muito, né? Então como eu me posicionava, eu já tinha um nome muito forte, já tinha muito seguidor. Os outros maquiadores menores assim, de menos seguidores, que não tinham tanto nome, eles iam na minha, né? Ah, se ela tá dizendo que eu também não gostei. Entende? E aí eu comecei a criar uma comunidade muito forte na rede social. Que é isso que faz, né? Quando hoje, por exemplo, tô com um evento aberto agora pra março, que é um workshop que eu faço, já é o 4º ano que eu faço aqui em Maceió. E aí, tipo, eu divulgo o evento sozinha, eu consigo fechar o evento. Tipo, eu abri o evento e em 4 dias a gente vendeu 100 ingressos. Que pra realidade de evento de maquiagem é muito hoje, sabe? Então, assim, tudo isso graças a essa comunidade muito forte que eu tenho no Instagram. Ô, Luana, e você falou um pouquinho sobre a sua linha própria. E eu queria saber o que é que você pensa, assim, pro futuro. Como é que você se vê daqui a 5 anos, 10 anos? Tem alguma coisa? Eu quero me ver daqui a 1 ano milionária. Ah, correta. Real, e isso... E eu tô lhe dando a pedra pra você transformar em dinheiro pra mim. E quando eu falo isso, às vezes eu falo isso, as pessoas acham que eu tô falando ou brincando, ou tem gente que fala, não, que idiota. Não, gente, não é idiotismo. Fazer 1 milhão hoje é a coisa mais fácil do mundo. Só que, lógico, não é qualquer pessoa que vai fazer, sim, né? Se a pessoa já tem vamos supor, tem um produto no digital, sim, por exemplo. Se a pessoa já tem algo ali, ela consegue fazer. É só ela ter estratégia e organização, né? Agora, lógico, que a gente sabe que faz dinheiro quem tem dinheiro, né? E o financeiro, querendo ou não, ele às vezes atrapalha a gente, né? Porque as pessoas acham que a gente tá bombando, ganhando dinheiro, mas também não é tão fácil, né? Não é. E mas, o mercado, assim, às vezes não... eu me vejo desse jeito. De verdade. Daqui a 1 ano. Eu não quero daqui a 5. Quero daqui a 1 ano. Né? Pode até não dar certo, porque quem sabe é Deus todas as coisas. Talvez Ele não permita, não seja o que Ele quer pra mim. Mas é o que eu quero. Assim, quando eu falo fazer 1 milhão, é no sentido assim. É de expandir a minha marca, sabe? Tá em mais lojas, tá em mais estados. É nesse sentido. Então, assim, me vejo bem grande. De verdade. Muito bem. Arrasou. Eu me vejo assim também. Amém. Amém, amém. Vai, igreja. Eu tava escrevendo aqui, né? A Meline não tá se vendo, não. Não, meu amor, já sou. Ah, tá bom. Entendeu? Meu bem. Sim, agora estamos sem luz, né? Era isso que eu ia falar. Que a gente... Cadê a luzinha? Aquela luzinha bonita. Tá. Que a gente... Vamos para o confessionário. Vamos, deixa eu achar ele aqui. O confessionário é um quadro que a gente gosta, né? Não, ela é aquela luz que ela tava falando que... Aquela luzinha aqui, ó. Não é? Não. Acho que faz uma diferença. É? Tá bom. Bora. O confessionário é um quadro que a gente pergunta e você já responde o que vem à sua cabeça, beleza? Uhum. Vamos lá. Nos conte uma aventura uma loucura de verão.
Ai, gente, eu casei tão nova, foi tudo tão precoce que eu não tenho loucura de verão, não. Meu Deus, mulher, mas você vai ter agora, porque você é rica, você tem que fazer uma loucura de verão. Acordar, tomar café na Itália. Vamos ter. Um lugar inusitado onde você deu uma pincelada. Pincelada, você fala maquiada? Isso é o quê? Apagou o seu fogo. Tico-tico no fubá. Ah, tá. Tico-tico no fubá. Bicha, faz tanto tempo que eu não ouço. Mulher, a pessoa que é casada é mais recatada, né? É, não. É, sim. Depende. Deixa eu ver aonde, viu? Ai, no mato. Isso não pode empurrar, viu? Já foi, viu? Mas aí ninguém entendeu, não. Você maquiou no mato, tá? Foi. O quê? Um mico. O maior mico que você já pagou na vida. Maria, já paguei vários. Porque se tem uma pessoa que paga mico, sou eu, viu? Conta aí o maior. Não vou dizer o maior, não. Mas esse final de semana agora, eu fui pra Recife passar o carnaval lá, né? E aí o carro, o Uber que a gente tinha pego, ele parou no sinal. Aí assim, na frente, tinha um desenho que era uma moto, 2 rodas assim, e um motoqueiro em cima, né? Eu enxerguei uma cadeira de roda. Aí os carros tinham parado em cima desse desenho. Eu digo, oxi, falei alto, né, no carro. Eu disse, por que o povo não respeita, né, uma passagem de cadeirante e os carros pararam em cima da passagem de cadeirante? Aí o Uber olhou pra trás e foi junto com meu marido e disse, menina, isso aí é para as motos passarem. Então, assim, esse tipo de mico básico. E você não só pensar, você fala. Eu falo, eu sempre pago, sempre. Conta uma fofoca pra nós. Ai, uma fofoca. Eu tô odiando esse... Não, deixa. Deixa eu contar a fofoca. Ai, gente, fofoca de quê? Você fala assim, tipo, Cicrano, fez concorrente, que tentou te melar. Porque nesse meio deve ter. Olha, pra ser sincera mesmo, de verdade, isso é uma coisa que eu gosto de ter muita ética. Já teve. Muita fofoca. Não gosto, olha. Pior que não. E isso eu não tô falando pra... Não, porque eu não gosto mesmo de fofoca. Tanto que tem coisa que eu não fico nem sabendo, sabe? Aí do nada tu sabe e diz, quem é esse? Não, na verdade eu nem gosto. Eu nem sei mesmo, porque assim, as pessoas que eu convivo muito, elas não são pessoas também de fazer muita fofoca. Velho. Não chega não em mim muitas coisas. Sei, não, tu é que fofoca pra mim. A gente fofoca Queria muito saber de fofoca, mas não sei de fofoca. De verdade, isso não é... É sem graça, né? Mas não. Com quem você gostaria de tomar uma no bar? Com quem eu gostaria de tomar uma no bar? Eu não sou muito de beber, mas assim, com quem eu gostaria de ter essa bate-papo informal. Deixa eu pensar aqui, alguém que tivesse algo pra me acrescentar, né? Tô presa. Eu queria... Letícia de Paula. Letícia de Paula é uma grande maquiadora. Ela foi uma grande maquiadora. Hoje ela é multimilionária. Ela tem a marca dela e ela bombou, assim, estourou na pandemia. Então, assim, hoje ela é uma pessoa que eu me inspiro na história dela. Na história, queria conversar. Acho ela bem massa. Sou eu, não. Vai, tá comendo, né? Sua primeira medida como presidenta, se você fosse eleita hoje, o que seria? Rapaz, isso é algo que tem que pensar bem, né? Então, acaba que eu talvez fale agora, seja meio cancelada, né? Eu sei que as pessoas, elas pensam muito assim, nas pessoas mais humildes, né? Tipo essa questão do PT mesmo. Eu votei em Bolsonaro, tá? E assim, eu tô falando isso não é nem por nada. Eu respeito todo mundo, assim como eu quero que as pessoas respeitem o meu. Eu olho muito esse lado do empresário, sabe? Que às vezes as pessoas acham que porque a gente é empresário é muito rico, é porque ganha muito, aqui não sei o quê, os coitados dos funcionários, que não sei o quê, né? Então assim, acaba que sempre o funcionário tem mais vez do que o... Então eu acho que eu iria ver essa questão mesmo desse lado. E ter alguma medida. E ter alguma medida que não prejudicasse, sabe? Porque, por exemplo, a questão do imposto pra gente é o foda. Beleza. Próxima é o seguinte. Não, mentira. Conte como é que foi o seu primeiro beijo. Meu marido. Onde? Meu único beijo, meu primeiro beijo foi ele. Era adolescente, não, acho que eu tinha 13 anos na época. Tempo de São João. Lá na cidade tem um mercado público. Aí o povo ia pra frente do mercado público, que era o lugar dos casaizinhos ficarem. Fui lá. Qual é o outro? Uma mania que você tem. Uma mania... Eu tenho a mania de ficar mexendo na unha. É como se fosse uma ansiedade, puxando os dedos. Isso. E um talento oculto. Uma coisa que ninguém sabe que você tem ali. Eu gosto de cozinhar, olha. Não é nem oculto, né? Mas assim... Mas poucas pessoas sabem. Eu gosto de cozinhar. Cozinho bem, muito bem. Apesar que eu não cozinho diariamente em casa, por conta da correria, né? Mas eu gosto de cozinhar. Já chegou Se eu for para o Big Brother Brasil, né? Olha aí. Que é um dos meus sonhos. Eu estar lá.
Se eu fosse um dia, eu iria revelar meus dotes culinários lá, porque eu ia com certeza querer cozinhar todos os dias. Arrasou. Muito Talvez bem. não, talvez lá eu ficasse preguiçosa. Eu acho que o povo ia querer me... Talvez eu virasse uma planta, ficasse dormindo, né? Talvez eu ficasse deprimida, porque lá é uma de emoções. Mas eu ia querer ficar cozinhando. E a gente tem aqui uma lembrancinha pra você, da Memorável. Que lindo, minha gente. É isso, pode abrir? Pode, deve. Pode abrir. Que coisa linda. O Tiago tá lhe chamando, Berg. O vídeo. É o vídeo. Ele ficou tão encantado ali com a gente. Eu vou fazer. Ela vou faz fazer aqui daqui. a Mel. Vai. Abrindo aí a caixinha. Você é memorável. Amei. Memorável é a nossa patrocinadora. É a patrocinadora. Memorável é o nome da página. Memorável. Memorável Maceió. Maravilhosamente, né? Memorável Maceió. Adorei. E o nome é? Super criativo. E eles são fofos. Super lindo. Amei. Pra você levar. Amei. Super. Vai estar na minha mesa do café da manhã todos os dias. Muito bem. E a Lê gente aí, quer foto lê aí. Vou marcar ela. Você inspira, Eu tá amei. escrito. Coisa linda. E a gente já agradece Você também. inspira. Amei demais. A gente já agradece Já acabou, também, foi? Luana. Então Já, mulher. A gente Só. já agradece você. Pensei ter que eu ia vindo. contar mais coisas. Ô, mulher. Ia conversar muito a gente aqui, né? Ia passar, minha filha. Era. Uns Foi 2 muito dias rápido. falando. A gente já até agradece, porque Muito a gente sempre obrigada. fala, né, que toda mulher que vem aqui também acredita no nosso É projeto. verdade, é verdade. Né, Mel? E diz assim, que te deseja muito sucesso, né? Ainda que mais. você brilhe, que Amém. você fique milionária. Ainda mais, Vamos todos. Daqui a um tempo, vamos ver Luana milionária. Amém. É. Ou quem sabe lá no Big Brother, né? Ou quem sabe Vai que vocês usem isso. Um dia eu entrevista Olha aí. Imagina. Tu vai lembrar da gente quando estiver no Big Brother? Imagina ela Eu falando. vou ter que lembrar todo mundo, Imagina né? ela Que é pra falando, vocês não me meu tirarem primeiro do ar. videocast. No meu primeiro videocast que eu gravei. Meu meninas. FMAcast. Beijo, Meline e Raíssa. Eu estou mentalizando isso, porque eu quero ano que vem estar lá. Muito né? Vai arrasou. aqui, né? Muito bem. Esse ano não perder a minha inscrição, porque ano passado eu tentei e não consegui. Eu também. Vamos lá. Meu Vai Deus, também. a Raíssa no Big Brother. Meu Deus, eu não sei nem o que dizer. Muito obrigada, Obrigada a Obrigada você. mesmo. Muito gostoso, de verdade. E você que assistiu ou escutou o nosso episódio, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. A gente precisa muito pra manter o FMAcast vivo, né, Mel? E, Maciel, por favor, joga aí o QR Code do Pix e joga também na tela as nossas patrocinadoras, porque sem elas seria impossível a gente existir. Um beijo para todas vocês e até a próxima temporada! Eita, é mesmo! Surpresa! Vai ser top. Demissões, será que Thiago vai continuar? Será que Maciel vai continuar? Você tudo. assista a próxima temporada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Menino, teve uma hora que dá vontade de ir lá. Ai, foi foda, menino. Porque ficou alto. Ficou. pra